Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 17. Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém? A igreja pode se assentar? Tema para essa mensagem, para a minha vida e para a sua vida é mudança de comportamento. Meus irmãos, o culto de hoje será mais um ensinamento para a nossa vida. Eu irei estar falando um pouco a respeito de mudança de comportamento. Quem é que não quer ter uma mudança de comportamento em sua vida? Quem é que não quer ser uma pessoa diferente? Ter o seu caráter tratado, mudado, ter o seu caráter moldado, transformado por Cristo Jesus. Creio eu que a maioria das pessoas que servem a Cristo verdadeiramente tem esse desejo de ser ou de ter a sua mudança de comportamento. E eu, nessa caminhada cristã, eu conheci várias pessoas que mudaram os seus comportamentos. Se tornaram bons pais, se tornaram bons filhos, se tornaram bons servos de Deus, se tornaram ali muitos empregados, bons patrões, enfim. E conheci também que até hoje, muitas pessoas que estão na igreja também não mudaram também o seu estilo de vida, não mudaram também o seu comportamento. Elas continuam sendo as mesmas pessoas que entraram nas igrejas ou na igreja cerca de 15, 20 anos atrás. E algumas estão até piores de quando entraram na igreja há 15, 20 anos atrás. E outras até já saíram das igrejas. Por quê? Porque não quiseram ter o seu caráter transformado. Não quiseram mudar o seu comportamento. E em toda essa caminhada eu pude perceber que só não muda quem não quer. Irmãos, o evangelho de Cristo, ele é um evangelho que transforma. Ele é um evangelho que nos salva. Ele é um evangelho que nos molda. É um evangelho que nos purifica. O evangelho de Cristo é um evangelho que nos modifica. É um evangelho que muda o nosso comportamento, que muda o nosso caráter. Irmãos, não tem como o evangelho de Cristo entrar em nós e não haver mudança em nossa vida. Só não muda quem não quer. Quem não quer mudança vai viver a vida toda vindo nos cultos, indo nas igrejas, e não irá acontecer nada, nenhuma mudança em sua vida. Elas irão entrar e sair dos cultos do mesmo jeito, ou às vezes até pior do que entrou. Por quê? Porque às vezes ela vem para o culto e ali elas acabam muitas vezes reclamando dos cultos, reclamando dos pastores, reclamando dos irmãos, reclamando dos louvores, reclamando se a igreja muitas vezes está vazia ou se elas estão cheias. E para elas não importa quem é que está pregando, cantando ou orando. Elas sempre vão prestar atenção mais nos defeitos da igreja do que nos acertos. Elas irão prestar atenção mais naquilo que aprisiona elas do que naquilo que as libertam, que é a palavra de Deus. E isso aí vai acabar gerando um mal-estar na vida dessas pessoas. E muitas vezes as pessoas vêm para as igrejas vazias por dentro e saem sem nada.
Ou às vezes ela vem para as igrejas cheias de preocupações, de como resolver as suas situações, de como resolver a sua vida. E às vezes ela sai com um fardo até maior do que ela trouxe para ser entregue na igreja. Por quê? Porque não prestaram atenção naquilo que a palavra de Deus falou ao seu coração, tem falado ao seu coração. Ou às vezes até prestaram atenção, mas não valorizaram aquilo que foi falado, não valorizaram aquilo que foi semeado em sua vida. Porque a palavra de Deus, meus irmãos, a palavra de Deus não é só para ser ouvida, mas a palavra de Deus é para ser vivida. Nós temos que vivermos a palavra de Deus para que o nosso comportamento seja mudado, seja transformado, seja moldado pela palavra de Cristo, pelo Evangelho que salva, que cura e que restaura nossas vidas. A palavra do Senhor diz ali na carta de Tiago, no capítulo de número 1, versículo número 22, que nós devemos sermos cumpridores da palavra de Deus e não apenas ouvintes, enganando-nos a nós mesmos. É cumprirmos a palavra de Deus e obedecermos a Ele que irá haver mudança no nosso comportamento. Irmãos, tem pessoas que entram e saem das igrejas e as vidas delas não mudam. E aí muitas vezes elas acabam colocando a culpa no inimigo. Olha, minha vida não muda porque o inimigo ele investe contra a minha vida. Olha, minha vida não muda porque o inimigo ele está furioso comigo. Por isso que não muda. Acaba colocando a culpa no inimigo. Falei esses dias, em uma das pregações, que se todo mal que acontecesse no mundo, se todo mal que acontecesse na vida do ser humano, fosse culpa do inimigo, seria fácil de resolver as coisas. Como assim, pastor? Era só trazer a pessoa aqui à frente, estender as mãos nela, orar por ela, e expulsar o maligno, e todo mal seria resolvido. O inimigo ele tem sim muitas participações na nossa vida, mas tem coisas que nós somos os causadores das coisas. Nós somos os causadores muitas vezes das situações. Falei aqui uma certa vez que uma vez eu questionei o Senhor de por que a vida de algumas pessoas não mudam. Por que a vida das pessoas muitas vezes continua sempre sendo a mesma. O Senhor uma vez falou para mim assim: olha, muitas pessoas não mudam as suas vidas porque não querem. Muitas pessoas não mudam as suas vidas porque elas são os inimigos da própria vida delas. Elas mesmas lutam contra elas. Lutam para que as coisas não aconteçam na vida delas. Lutam para que não haja transformação na vida delas. Então muitas vezes ela é o pior inimigo dela mesma. E nós podemos mudarmos, irmãos, o nosso comportamento. E só não muda quem não quer. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim para ela: sabia que nós podemos sermos melhor? Responde para ela assim: sim, basta nós querermos e agirmos. Amém? Nós podemos sim, meus irmãos, podemos sermos pessoas melhores. Irmãos, nós podemos sermos bom esposo para a nossa esposa. Podemos ser boa esposa para o nosso esposo. Podemos sermos bons filhos. Podemos sermos bons pais. Podemos sermos bons servos e servas de Deus. Ou também nós podemos sermos maus para as pessoas. Podemos termos também o nosso comportamento mau. Podemos sermos também pessoas de mau caráter. É o nosso comportamento quem irá decidir o nosso caráter. É o nosso comportamento quem irá revelar verdadeiramente quem nós somos, ou quem nós queremos ser. Eu sei que nós somos falhos. Eu sei que nós somos cheios de defeitos.
mas nós podemos consertarmos muitas áreas da nossa vida. Podemos sermos pessoas diferentes. Por quê? Porque o Evangelho de Cristo é um Evangelho transformador. Ele transforma a vida daqueles que querem ser transformados. Por isso que o Evangelho de Cristo, ele fala de conversão. Que nós temos que nos convertermos a Cristo. Conversão é andar na contramão, irmãos. Conversão é fazermos tudo aquilo que a palavra de Deus nos orienta e nos ordena, para que o nosso comportamento seja mudado, para que o nosso comportamento seja moldado, transformado por Ele. Irmãos, a igreja é um lugar de transformação. Quem entra por essas portas tem que sair daqui melhor do que entrou. Tem que sair daqui diferente. Tem que sair daqui mudado. Tem que sair daqui transformado pela palavra de Deus. O Evangelho de Cristo só irá mudar o nosso comportamento quando nós crermos verdadeiramente e aplicarmos Ele em nossa vida. Para nós sairmos melhores do que entramos aqui dentro deste culto, tem 3 coisas que tem que acontecer aqui dentro. A primeira coisa que tem que acontecer aqui dentro é pregar a palavra de Deus. A palavra de Deus diz na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 10, versículo de número 14: como crerão naquele de quem não ouviram falar? Ou como ouvirão se não há quem pregue? Então a palavra de Deus, ela tem que ser pregada para que as pessoas ouçam a respeito da palavra do libertador, do transformador, daquele que pode mudar muitas vezes a minha vida e a sua vida. A segunda coisa que tem que acontecer aqui dentro é que os ouvintes, ele tem que ouvir e ter fé na palavra de Deus. Romanos 10:17 diz assim que a fé, ela vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. E a terceira coisa que tem que acontecer aqui dentro é aquilo que já foi falado, que está escrito na carta de Tiago, capítulo de número 1, versículo número 22. Nós temos que sermos cumpridores da palavra de Deus e não apenas ouvintes. Temos que cumprirmos, se é que nós queremos termos o nosso comportamento mudado e transformado pelo Senhor. Então, meus irmãos, quem quer mudar o seu comportamento tem que desejar. Lembra que eu falei aqui uma vez que o desejar é maior do que o querer? O querer, nós queremos ou aceitamos qualquer coisa. Agora o desejar é um sonho que nós desejamos que ele se torne em realidade na minha vida e na sua vida. Então nós devemos desejarmos que a nossa mudança de comportamento, ela se torne realidade. Que ela se torne real na minha vida e na sua vida. Irmão, tem pessoas que falam assim: ah, pastor, o meu comportamento depende do seu. A minha educação, pastor, ela depende da sua. Irmãos, o nosso comportamento não deve estar baseado no comportamento do outro. Se uma pessoa fala palavrões, nós iremos falar palavrão também? Se uma pessoa é mal educada, nós também temos que sermos mal educados? Se uma pessoa vive xingando, reclamando, blasfemando, nós também temos que fazermos o mesmo? Se uma pessoa se jogar no buraco, nós temos que se jogarmos no buraco também? Se uma pessoa vive no adultério, fazendo aquilo que é errado, desagradando o nosso Deus, nós temos que fazer as mesmas coisas que ela? Então o nosso comportamento não deve ser baseado no comportamento do outro. Devemos termos uma vida diferente, se é que queremos sermos diferentes. Por isso que só muda quem quer.
Quem não quer mudar o seu comportamento irá viver a vida toda sem transformação. Ah, pastor, o que é que eu irei ganhar então com o meu ou com a minha mudança de comportamento? Eu vou ter alguma recompensa se eu mudar o meu comportamento? Sabe qual é, muitas vezes, o nosso defeito? O nosso defeito, muitas vezes, é que nós agimos como foca. Lembra da foca? A foca é um mamífero. E de vez em quando tem aí alguns circos, tem aí alguns parques aquáticos. E o que é que a foca faz? A foca faz malabarismo. A foca, você joga a bola para ela, ela brinca com a bola, ela equilibra a bola, ela joga a bola de volta para você. Agora, por que ela faz tudo isso? Porque ela sabe que depois de toda aquela brincadeira, ela vai ganhar uma recompensa, ela vai ganhar um peixe como recompensa. E nós muitas vezes agirmos assim, meus irmãos. Queremos agirmos como foca. Ah, eu só irei mudar, pastor, se eu tiver uma recompensa. Se eu não tiver uma recompensa, eu vou continuar sendo quem eu sou. Para que eu vou mudar? Para que eu vou ser diferente? Se eu não vou ter nada em troca. Irmãos, eu canso de falar aqui. Quando nós ouvimos a Deus, quando nós mudamos os nossos comportamentos, quando nós mudamos as nossas atitudes, o maior beneficiado somos nós mesmos. Isso irá fazer bem para nós. É a lei da semeadura. Tudo aquilo que o homem semear, isso ele vai colher. Se nós sermos boas pessoas, se nós semearmos o bem, nós iremos colhermos o bem. Mas se nós semearmos o mal, nós também teremos que colhermos o mal. Teremos também que colhermos aquilo que estamos plantando. Eu estava conversando com o irmão esses dias, e eu falei para ele assim: o irmão estava com um comportamento totalmente errado. E eu falei para esse irmão assim: irmão, por que você não muda? Por que você não muda seu comportamento? Por que você não se transforma numa nova pessoa? E ele me respondeu assim, ó: eu não mudo porque eu não quero. Eu cresci assim, eu fui criado assim, a minha família é assim, e eu quero ser assim. E eu respondi para ele: mas o fato da sua família ser assim não quer dizer que você tem que ser igual a eles, irmãos. Irmão, você tem que mudar. Isso vai fazer bem para você. Você vai ser uma pessoa diferente. Você pode ser uma pessoa diferente. E ele respondeu para mim assim: mas eu não quero mudar. Eu quero ser o mesmo. Eu quero ser quem a minha família sempre me ensinou. Então, você percebe, meus irmãos, que várias pessoas, elas têm a oportunidade de mudar o seu comportamento, mas elas não mudam porque não querem. Porque não querem ser transformadas. Porque não querem ser diferentes. Porque não querem mudar o seu comportamento. Ah, pastor, mas mudar não é fácil. Mudar o nosso comportamento, pastor, é difícil. É difícil você ser uma pessoa que você não é. É difícil você fazer uma coisa que você não está acostumado a fazer. Mudar o nosso comportamento, irmãos, eles podem ser até difícil, mas é necessário que aconteça isso na minha vida e na sua vida. Deus, Ele quer nos mandar para casa, irmão, muitas vezes melhores do que nós chegamos aqui. O propósito de Deus não é só nos trazer aqui, mas o propósito de Deus é nos mudar aqui, é nos transformar, é nos salvar. A palavra do Senhor diz assim no livro do profeta Isaías, capítulo número 55, versículo número 11, que a palavra que sair da boca de Deus, ela não volta para Ele vazia. Antes ela fará
aquilo que lhe apraz e prospere naquilo para o qual ela foi enviada. Ou seja, a palavra de Deus, ela tem poder, meus irmãos. A palavra de Deus, ela tem um objetivo na minha vida, na sua vida. Agora cabe a nós ouvirmos e aplicarmos em nós para que a palavra de Deus faça efeitos nas nossas vidas. Para que a palavra de Deus transforme a nossa vida. Para que nós venhamos prosperar. Para nós sermos melhores. Sermos pessoas diferentes. Por isso que tem culto em que as pessoas chegam nas igrejas e saem curadas. Saem renovadas. Saem restauradas, saem transformadas. E outras não acontece nada na vida delas. Por quê? Porque aquelas pessoas que vieram decididas, elas vieram decididas mesmo a mudar o seu comportamento. Elas vieram decididas a receber a palavra de Deus e aplicar na vida dela. Enquanto que as outras não estão nem um pouco preocupadas com a sua mudança de comportamento. Irmãos, como irão acontecer as coisas na nossa vida se nós nem estamos preocupados para que elas aconteçam? Como que vai haver alguma transformação na nossa vida se nós muitas vezes não queremos fazermos nada para mudarmos? Não queremos fazermos nada para que a nossa vida seja transformada. É a mudança em nós que irá transformar as nossas vidas em novas criaturas. Por isso que a palavra do Senhor diz aqui que se alguém está em Cristo, ele é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Irmãos, quando nós estamos na palavra de Deus, quando nós ouvimos a palavra de Deus, as coisas têm que se tornar novas na nossa vida. A nossa vida ela tem que ser transformada, ela tem que ser mudada. As coisas velhas, elas se passaram. Nós não podemos sermos mais as pessoas que éramos antes. Por quê? Porque Cristo já nos tirou do lamaçal do pecado. Já nos trouxe para a sua divina luz. Para que nós venhamos a andarmos na luz e não andarmos mais nas trevas. Não andarmos mais fazendo as coisas erradas que faziam antes. A nossa mudança de comportamento tem que ser mudada. Por isso que fala assim: aquele que furtava, não furte mais. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que fazia suas coisas antigamente, não façam mais. Por quê? Porque as coisas velhas já se passaram. Tudo tem que se fazer novo nas nossas vidas. Como que nós queremos vivermos o novo de Deus se nós não estamos nem nos esforçando para viver aquilo que Deus tem preparado para a minha vida e para a sua vida? É a mudança em nós que irá transformarmos em novas criaturas. Por isso que Jesus, quando curava as pessoas, ele dizia assim: olha, vai e não peques mais. Olha, seja conforme o teu desejo. Vai, a tua fé te curou. Ou seja, o que Jesus estava falando para aquelas pessoas que ele curava era: olha, vai, mas não cometa os mesmos erros. Vai, a tua fé, o teu desejo, o teu comportamento, a tua atitude te salvou, te mudou, te transformou. Então, irmãos, é a nossa atitude, é a nossa fé que irá mudar o nosso comportamento. Devemos sermos cumpridores do Evangelho do Senhor. Devemos sermos cumpridores da palavra de Deus, porque é isso que vai trazer resultado na minha vida e na sua vida. É isso que vai fazer de eu, de você, de nós, sermos um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, um bom servo de Deus. É quando nós mudarmos o nosso comportamento. Quando nós mudamos o nosso comportamento, Deus muda a nossa história. Deus muda a nossa vida.
Deus nos transforma em novas pessoas, em novas criaturas, em novos servos do Senhor. Devemos aplicarmos a palavra de Deus todos os dias da nossa vida. Devemos termos o nosso comportamento moldado e transformado pela palavra de Deus. Eu quero falar algo para você nesta noite, nesse culto. Se você quer ter uma vida transformada, se você quer uma mudança de comportamento, comece a agir na sua vida. Comece a mudar algumas atitudes. Comece a mudar o seu comportamento, para você ver o que Deus irá fazer na sua vida. Para você ver o que Deus irá fazer na sua casa, na sua família, no seu trabalho, nos lugares que você anda, na tua vizinhança. Comece a mudar o seu comportamento. Comece a mudar a sua atitude. Comece a viver aquilo que Deus tem falado ao meu e ao seu coração todos os dias. Para você ver se não haja mudança. Para você ver se não haja transformação. A palavra do Senhor diz assim que Deus, Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Quando Ele fala, Ele faz. Quando Ele fala, Ele cumpre. Agora, muitas vezes, quem tem que cumprir com a palavra de Deus somos nós. Devemos ouvirmos e aplicarmos na nossa vida, se é que nós queremos sermos pessoas diferentes. Se é que nós queremos sermos pessoas transformadas pelo Evangelho de Cristo. É o Evangelho que nos cura, é o Evangelho que nos salva, é o Evangelho que nos liberta. É o Evangelho que muitas vezes irá levar eu e você rumo à salvação que está em Cristo Jesus. É o Evangelho que quer transformar a minha vida, irmãos, que quer transformar a sua vida. Então nós temos que darmos espaço muitas vezes para Deus trabalhar em nós. Como foi falado, nós temos que sairmos desse lugar diferente. Fala assim, ó, hoje eu tomei uma atitude na minha vida. Hoje eu decidi mudar. Hoje eu decidi ser transformado. Hoje eu decidi ser uma pessoa diferente. Ser uma pessoa dirigida pelo Espírito Santo de Deus. E quando nós tomamos essa atitude e aplicamos, nós iremos receber a recompensa de Deus. Por isso que a palavra de Deus diz assim, que a palavra do Senhor não volta para Ele vazia, mas a palavra do Senhor, ela tem poder para transformar a minha vida e a sua vida. Deixe a palavra de Deus transformar. Deixe a palavra de Deus te mudar. Deixe a palavra de Deus te modificar. E você vai ver a recompensa do Senhor sobre a sua vida. Você irá ver a recompensa do Senhor sobre a sua casa. Viva a palavra de Deus. Deixe a palavra de Deus viver dentro de você. Deixe a palavra de Deus fluir do seu interior, rios de água viva, de águas transformadoras. Quando nós mudamos o nosso comportamento, vida de pessoas aí fora irão ver o meu testemunho, irão ver o seu testemunho e irão querer ser transformados também. Você sabia que através da nossa transformação, da nossa mudança de comportamento, nós podemos ganharmos os nossos familiares? Nós podemos ganharmos os nossos amigos? Podemos ganharmos a nossa família? Porque muitas pessoas irão olhar para mim, para você e falar assim, nossa, você tem um brilho diferente. Você é uma pessoa diferente. Você é evangélico? Você serve a Deus? Porque eu pude perceber que você é diferente. Você transmite alegria. Você transmite segurança. Você transmite uma luz que irradia em você. Eu quero sentir isso que você sente. Eu quero ser transformado por esse Deus que mudou a sua vida, que mudou a sua história. Através do nosso testemunho, nós podemos ganharmos outras vidas. Então, a mudança de comportamento, ela não faz bem só para nós, mas ela também faz bem para quem está ao redor de nós.
Quer ter uma mudança de comportamento em sua vida? Aplique a palavra de Deus. Confie na palavra de Deus. Busque a palavra de Deus. Descanse em Deus. Deleite em Deus. E busque a Ele enquanto se pode achar. Invoque o nome dEle enquanto Ele está perto. Enquanto Ele pode mudar a minha vida e a sua história. Tenha a sua vida mudada. Tenha a sua vida transformada por aquele que pode transformar a minha vida e a sua vida em nome de Jesus. Amém? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. E eu creio também que Deus falou também ao seu coração. A palavra de Deus, irmãos, é aquela que vai transformar a minha vida e a sua vida. Mas nós temos que termos uma atitude. Temos que termos uma mudança de comportamento em nossas vidas, para que a nossa vida possa ser uma vida diferente e sermos cheios da graça de Deus. Amém? Glória a Deus.